Queridos irmãos, amigos, mais uma vez recebo com imensa gratidão o convite do Centro Espírita Antônio de Oliveira para que possamos, nesses poucos minutos em que estaremos aqui, passar a mensagem do Cristo através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, trazida pelo Espírito Emmanuel através do livro Fonte Viva. Agradecido que sou, convido-os a orar comigo para que possamos ter, nesse breve contato, inspiração para passarmos a palavra sincera, a palavra vivida, trazida até nós, para que possamos nos aperfeiçoar e nos transformarmos no amor do Cristo. Senhor Jesus, Mestre amado, mentores espirituais, que aqui conosco está. Agradecido que somos, pedimos, amparai-nos neste momento em que nós nos dispusemos a estar em contato com a magnitude do vosso amor, para que possamos aprender, nos transformarmos e buscarmos na aquiescência do vosso Evangelho a paz almejada para trabalharmos em nós a nossa fé e crescimento moral e espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. Então hoje nós vamos ler de Fonte Viva e depois vamos, de acordo com o que entendermos, tentar trazer de forma mais a miúde os conhecimentos tão grandiosos que Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, traz até nós, para o nosso crescimento moral e espiritual. É a lição de número 39 do livro Fonte Viva, este livrinho aqui, cujo título é Fé Inoperante. E ele traz do Evangelho de Tiago, capítulo 2, versículo 17, a seguinte questão: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E vamos ler e, ao passar do tempo, vamos comentando de acordo com o nosso entendimento, para esclarecimento de nós todos. A fé inoperante é problema credor. Dá melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza, de uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantarmos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos a absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas, se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo a matéria-prima repousará indefinitivamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio.
o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento precioso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração sem qualquer atividade, nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Interessante quando Emmanuel nos traz deste Evangelho de Tiago, que no capítulo 2 fala muito sobre a fé, e dessa fé operante, porque se nós nos declaramos cristãos, seguidores do Mestre Jesus, como podemos ignorar tudo quanto ele fez enquanto aqui esteve entre nós, para nos desenvolver na condição moral e espiritual, mas também serviu incessantemente a todos quanto a ele clamou por cura, por justiça, por caridade, por amor. Jesus exemplificou magnificamente a todos nós, durante todo o tempo em que aqui esteve junto a nós, a questão da fé viva, que transborda a questão de palavras, mas vivifica na ação, que transforma, que exemplifica e que dá a cada um a condição de se pôr junto aos irmãos necessitados como ferramenta ativa a serviço do bem, a fazer o que compete, o que lhe cabe, o que há na sua condição possibilidades de exercer na fé a transformação em si e no seu próximo. Nós vamos comentar algumas passagens aqui para darmos maior visibilidade a essa questão da fé inoperante. Emmanuel começa de forma brilhante dizendo o seguinte: a fé inoperante é problema credor. Olha que coisa! Problema credor. O que isso significa para nós outros? Significa que, se nós cremos em Jesus, em tudo quanto ele nos trouxe de conhecimento sobre o Pai, se nós temos fé no reino vivo de esperança e amor que ele nos deu conhecimento, e se nós não fizermos com que isso nos transforme para atuarmos perante a necessidade do nosso próximo, do nosso irmão, aonde nós estamos na sociedade, ela será um problema. Porque a
fé contemplativa não será o suficiente para nos elevarmos, para crescermos como pessoas, espíritos, e seguirmos adiante os passos de Jesus. E aí ela vai se transformar em problema. Por quê? Porque tínhamos o conhecimento, a nós foi dado conhecer as leis do Pai. E tínhamos a crença em Cristo de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas isso não é suficiente se não operarmos através das nossas ações em favor de todos quanto necessitem do nosso concurso. E aí ela será problema porque nos cobrará. Está aqui, ó. A fé inoperante é problema credor. Ou seja, nós seremos devedores, porque não fizemos conforme deveríamos engrandecer a nossa fé e crescermos nela através das boas obras, através de auxílio fraterno, através de espargir o amor. Então Emmanuel começa incisivo. A fé inoperante é problema credor. Dá melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre sem trabalho, que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. E aqui então a gente vê aquela passagem, soberba paisagem produtiva dos ricos no templo, que jogavam o gasofilácio, né? A urna que recebia as doações no templo, as moedas, e elas rangiam fazendo barulho, e todos ouviam, quanto mais barulho, mais dinheiro foi doado. É o óbolo da viúva, que chega lá com seus 2 dinheiros e tudo que tinha, e no silêncio do gasofilácio se fez lançar, sem barulho algum. E Jesus disse: mas doou aquela viúva, porque deu de tudo que tinha, com todo o seu amor, de exercer a caridade, de fazer a sua doação com os melhores votos de fé, do que aqueles outros todos que passou e fez o estardalhaço de quanto estavam doando, porque deram daquilo que lhe tinha em excesso. E a fé, a caridade, é servir em quaisquer condições em que possamos nós estar ativos no serviço do bem. E nem sempre esse servir significa pegar a carteira e dar do que temos, mas é dar do que somos, é dar daquilo que a nossa essência cristã nos deu de conhecimento, e levar esse conhecimento ao nosso próximo através de aconchego, de acolhimento, de amor, e fazer o que nos cabe. Mesmo que isso que nos cabe seja tão simples e pouco, mas que seja de nós o suficiente para nos elevarmos e nos conduzir à grandiosidade do reino do Pai. E seguindo aqui, ele coloca mais adiante o seguinte: que diremos de um motor precioso no qual ninguém se utiliza, de uma fonte que não movimenta e fertiliza o campo, de uma luz que não se irradia, ou seja, tudo questões magníficas, o motor, a fonte, a luz, que dádivas,
Mas se não se estão a serviço de todos, para que serve? Se a luz não irradia, não tira das trevas aqueles que estão próximos a ela. E aqui no nosso caso, as trevas são da ignorância do Pai, das coisas do Pai, daquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento para trabalharmos em nós a nossa potencialidade divina. E aí, nós que tivemos esse pouquinho, esse cadinho de conhecimento, temos o dever de compartilharmos, como Jesus fez para conosco, diante das nossas possibilidades materiais, daquilo que poderemos auxiliar ao nosso irmão, mas principalmente diante das nossas potencialidades de conhecimento das leis divinas que regem o nosso mundo, que regem a vida de todos nós. Mais adiante, Emmanuel diz o seguinte: confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantarmos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Ou seja, recebemos o Evangelho do Cristo, que nos trouxe o conhecimento de um Pai amoroso, que muito nos ama, e recebemos o seu exemplo. Mas se só ficarmos na contemplação de tudo que Jesus nos trouxe de maravilhoso, de bom, de ensinamento, mas não movimentarmos em nós essa capacidade de transformação e ação, de nada nos servirá crer e ostentarmos em nós o título de cristão, que não é querer em Cristo, mas agir em Cristo. Essa é a definição de cristão: agir em Cristo. E ele coloca o seguinte: a crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. Que maravilha! A religião nos chega desde tenra idade, de criança. Nos é dado a conhecer através da crença de nossos pais o Cristo amado. E a religião, então, é o meio pelo qual nós vamos gravitar este conhecimento do amor de Deus, do amor de Cristo por todos nós. E o apostolado é servir a esse amor. De que forma? Auxiliando o nosso próximo. É como Jesus nos coloca no Evangelho. Aqueles que, quando estive preso, vieram me visitar. Quando tive fome, me deram de comer, e quando tive frio, me vestiste. E quando doente, me acolheste. Estes a quem fizeram, a todos aqueles pequeninos, verdadeiramente serviram ao Evangelho do Cristo, ao reino de Deus, porque era como se fizesse ao próprio Cristo, porque ele se faz representar em todos aqueles necessitados, miseráveis, desamparados do mundo, mas que são aconchegados no amor do Cristo. E é através desses pequeninos que nós temos a oportunidade de servir e de fazer com que a nossa fé seja operante a serviço do bem. E mais adiante ele coloca a seguinte questão: quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento precioso para a vida superior,
procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. Essa parte é interessante porque muitos de nós, quando adentramos a doutrina espírita e nos deparamos com a grandiosidade do trabalho de Francisco Cândido Xavier, que nos trouxe tanto conhecimento, mas principalmente nos exemplificou a humildade, a caridade, o serviço ao próximo, sem menosprezo, mas com sincero amor. Então, quando nós adentramos a doutrina espírita, sonhamos de forma infantil sermos grandiosos, não é? E buscarmos a mediunidade, trazer obras, fazer grandes feitos, como Francisco Cândido Xavier e tantos outros que temos o exemplo. Estou citando o Chico porque é através da sua obra que estamos fazendo este Evangelho de hoje. E todos nós então queremos fazer coisas grandiosas. Mas este foi o trabalho que competiu ao nosso grande, se posso chamar amigo, irmão, Francisco Cândido Xavier. O nosso trabalho também será grandioso, mesmo que pequenininho, que servirmos aqui ao nosso próximo, ao nosso vizinho, a quem está aqui na nossa rua, mas se fizermos com a grandiosidade que Francisco Cândido Xavier fez, de amor, de humildade, de serviço ao próximo, será o grande trabalho exercido pela nossa fé operante, a serviço do bem. É aquilo que nos cabe. Vamos fazer o que nos é possível, de acordo com a nossa condição moral e espiritual, mas façamos de forma digna, sincera, amorosa, para sermos dignos de estarmos alados junto àqueles que grandiosamente nos trouxeram obras com grande sacrifício, como Francisco Cândido Xavier e tantos outros, que do sacrifício de sua própria existência serviram à humanidade. E que na maioria de nós não estamos prontos a esse mesmo sacrifício. Nos iludimos muitas vezes com a glória, mas esquecemos do âmago do ser, das questões íntimas, profundas que tiveram que passar para servir e fazer a obra grandiosa. Então façamos o pouco que nos cabe, de forma honrada, a serviço do bem. E para concluir, Emmanuel diz o seguinte: a fé na essência é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento através da elevação pelo trabalho incessante se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. O grãozinho de mostarda, aquela fé que, se fizermos operante, moverá montanhas daqui para ali. As montanhas das nossas aflições, as montanhas dos nossos problemas, que se tornará tão pequenino se nos colocarmos na condição do próximo e vivenciarmos os seus tormentos, as suas dificuldades. E para encerrar, guardai, pois, o êxtase religioso no coração sem qualquer atividade, nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados
no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. É basicamente o que eu acabei de conversar com vocês. Se quisermos nos mirarmos em grandes exemplos, como falei do Chico, para podermos exercitar a nossa fé, perderemos o tempo necessário para agir, perderemos valiosas oportunidades de servir e estaremos nutrindo em nós, como aqui está, um ídolo morto sepultado entre flores inúteis das promessas brilhantes que faremos a nós nos iludindo, achando que seremos exaltados entre os homens, entre os nossos pares, entre aqueles que estão junto a nós. Se não tivermos a competência de enxergar a condição que temos e fazer aquilo que nos cabe, mesmo que pouco, mas que seja sincero, fértil, a serviço da caridade, será o muito que nos cabe dentro da condição a que nós hoje estamos. Não será a condição eterna, porque podemos nos melhorar a cada dia, mas hoje é o que temos. Não podemos dar do que não temos. Isso seria impróprio, porque estaríamos tirando de alguém para dizer que somos nós. Vamos dar do que temos, e o pouco que temos a serviço do bem, muito será na obra da caridade, na obra de transformar corações, na obra de divulgar os ensinamentos do Pai, o Evangelho de amor que o Cristo nos trouxe. Essa é a mensagem que Emmanuel nos traz através de Francisco Cândido Xavier e que eu, neste momento, dentro das minhas poucas possibilidades, passo a todos vocês. Espero que tenha sido de grande incentivo para o trabalho da caridade a serviço do bem, assim como eu busco, através desta lição, os meios necessários para me motivar a servir e a servir, sempre. E que eles possam motivar a todos vocês. E assim, vamos agradecer a Deus, que nos honra sempre com o seu amor, com a sua bondade, e vamos dizer: Senhor, obrigado por tudo o quanto nos agraciaste na noite de hoje. Nos despedimos dizendo, como servos, discípulos do Mestre Jesus, que a humildade seja a nossa vestimenta e que possamos servir, independente do quanto, mas que sejamos servidores ativos, fomentando a fé que nos move e que nos dá a certeza de que atingiremos mais cedo ou mais tarde o reino dos céus. Obrigado, muito obrigado a Deus, a Jesus e aos mentores espirituais que aqui estiveram conosco. Boa noite a todos.